Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara. Como é que pode um estado como o estado de São Paulo manter em nossa educação elementos que estão destruindo a possibilidade de uma visão crítica do aluno? O Fernando Ferreira tem alguns detalhes, porque isso, papai e mamãe, isso é muito importante para a vida dos seus filhos, para a emancipação dos seus filhos. A capacidade analítica, a capacidade do questionamento, inclusive de estimular a divergência quando eles não concordam, para se chegar a um ponto comum. Isso que é a sabedoria. O Fernando Ferreira tem alguns detalhes. Educação no estado de São Paulo aposta em alunos sem estímulo ao senso crítico. Olha só que pouca vergonha. Olha só o que estão criando dentro das escolas brasileiras. Olha o que estão criando dentro das escolas. Será que as escolas privadas também têm essa limitação, Luiz Antônio? Não necessariamente. Elas conseguem criar arranjos melhores, claro, para seguir as diretrizes do novo ensino médio, das mudanças que vieram depois, mas nessa questão das eletivas que o Estado usa, Madalena, as privadas não participam. Porque a minha filha, a minha netinha, estuda numa escola privada, precisa ver como ela está bem informada a respeito das coisas que estão acontecendo na vida social, na vida política. Ela está muito por dentro. Eu pergunto, mas como? Não, tem professores que discutem sim na classe, sem ter ideologia, sem ter, mas abre o espaço para que você possa ter uma noção sobre o que vem acontecendo. Discutir até a questão do Trump outro dia. Quem é, como é que foi, as medidas que ele está tomando, sabe? Quer dizer, é uma questão muito importante isso. Agora o Fernando tem a matéria aí, e você que tem filho em escola pública, estão querendo fazer do seu filho um idiota. Estão querendo fazer do seu filho um idiota. Estão querendo fazer do seu filho... Cadê essa câmera aqui? Ô Major, isso? Eu quero conversar com o pai do aluno da escola pública. Estão querendo fazer do seu filho um idiota. Uma pessoa sem opinião, uma pessoa sem visão crítica. Conta a história, Fernando, vai lá. Em 5 anos, o currículo do ensino médio das escolas estaduais de São Paulo perdeu 35,1% da carga horária das disciplinas de ciências humanas. Para este ano, o governo Tarcísio de Freitas cortou mais 13 horas das aulas destinadas a essa área do conhecimento. Em 2020, antes da reforma do ensino médio, eram 720 horas. Já em 2025, ano atual, os estudantes dos turnos diurnos terão 466,7 horas de aulas de 4 disciplinas de ciências humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Carga horária menor que a de 2024, que era de 480 horas. Desde 2020, as aulas de Sociologia e Filosofia foram as que mais tiveram corte, redução de 62,9% da carga horária. Geografia teve redução de 25,9% do tempo de aula. Aulas nas áreas de humanas ampliam a visão de futuro, de mundo, cultura, sociedade, estimulando, sim, o senso crítico e a inteligência emocional, além de lidar melhor com as diferenças e o combate a desigualdades e injustiças, entre outros. Deu para entender? Então, eles não querem que seu filho desenvolva isso que o Fernando acabou de dizer nesse último parágrafo. Repita, por favor, Fernando, esse último parágrafo. É isso que eles não querem. O Luiz Antônio está aqui, é um sociólogo, ele pode comentar muito melhor do que a gente, mas é isso que eles estão querendo. Eles estão querendo o seu filho um idiota. Eles estão querendo o seu filho que não tenha uma expansividade. A filosofia é importantíssima para abrir a cabeça das pessoas. A sociologia, então, nem se fala. E eles querem o seu filho um idiota. É isso que eles estão querendo. E você está aceitando. E é capaz de se voltar contra esse jornalista. Achar que eu sou comunista. Os fascistas acham isso. Pois não, Fernando, leia só esse último parágrafo. Aulas nas áreas de humanas ampliam a visão de mundo, cultura e sociedade, estimulam o senso crítico e a inteligência emocional, além de lidar melhor com as diferenças e combate a desigualdades e injustiças. Olha, Madalena, esse é um debate
que cansa, né? Porque ele nunca ele vence, né? A gente está sempre sendo derrotado e tendo que explicar, esclarecer à sociedade a importância das ciências humanas. As ciências humanas, elas não são valorizadas no mercado de trabalho, elas não são sequer cogitadas como campo de trabalho, né? Mesmo dentro das universidades, é o campo com menos investimento em pesquisa, em programas de pós-graduação, menos valorização, menos inserção, enfim, né? Quando chega aí numa educação de massa, ela é sempre a primeira a ser sacrificada, né? E isso vem se acentuando gravemente. É curioso que você ouve hoje, por exemplo, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio dizer que, olha, não há mão de obra qualificada, nem para as funções mais essenciais, aos cargos mais bem remunerados na escala de trabalho. E aí você não entende por quê. Claro que você não entende por quê. Quando você sacrifica as ciências humanas, você tira do indivíduo a sua capacidade, primeiro, de interpretação de texto, segundo, de interpretação histórica, segundo, de interpretação humana, das relações humanas. Quando você estuda a sociologia, quando você estuda a literatura, a geografia, você está falando do homem no mundo. Como é que esse homem se posicionou historicamente, como é que ele está posicionado hoje. Então, se você não tiver a geografia, a história, a sociologia, a literatura, você não vai compreender o nosso papel, né, diante dos desafios do século XXI. Quais são esses desafios do século XXI? Que mundo do trabalho está sendo organizado? Quais são as ideias políticas que circulam e por que circulam? Você vai encontrar essa explicação na história, na sociologia, na filosofia e na literatura, Madalena. Não é doutrinar a criança, como alguns já sugerem aqui na nossa live. Já estão dizendo isso? Sim, já estão dizendo. Canalhas. É você apresentar ferramentas de interpretação do mundo. É você fazer com que a criança, o jovem, o adolescente, mude a sua escala para passar a ler o mundo à sua volta e se situar dentro dele. Minhas filhinhas, elas falam, pai, para que canalha? Mas uma pessoa que, olha, tem aí na nossa... É isso mesmo, é? Há uns montes, Madalena. Canalhas. O que eles querem? Mas eu acho que a sua filha tem razão, porque só taxá-lo de canalha não resolve a questão, Madalena. A gente precisa alertar essa pessoa. O que é ciências humanas? O que é sociologia? Porque na cabeça dela foi incutido uma coisa que ela que não é. Então você tem que mostrar o que é a sociologia. Garanto que ele nunca teve uma boa aula de sociologia, porque na grade de ensino isso nunca foi sequer oferecido. Canalhas são esses que chegam numa secretaria de educação, num cargo decisivo, no ministério, numa secretaria, e cortam dos alunos, vendendo a ideia de que ele precisa ter estudos mais práticos para inserção no mercado de trabalho, para ser mão de obra barata. Nós estamos discutindo o país do pleno emprego. Estamos discutindo uma situação em que o trabalhador está discutindo escala de trabalho, Madalena. Você acha que os donos do capital querem que o trabalhador pense sobre escala de trabalho? Não querem. Querem que eles cumpram funções mal remuneradas e mantenha a situação tal como está. Madalena, a maior ferramenta que um cérebro em desenvolvimento tem é o uso do porquê. Desde criancinha a gente, pai, por que isso? Por que aquilo? Você questionar é parte do seu crescimento. Quando você parte para a área de humanas, especialmente a filosofia, você não só aprende a questionar tudo que está à sua volta, mas você aprende a questionar a si mesmo. E é até perigoso, porque realmente você cresce demais. Fiz um levantamento rápido aqui, são dezenas de CEOs, presidentes de grandes multinacionais, que não são formados em administração, engenharia, são formados em filosofia. Por exemplo, um que me saltou os olhos aqui, Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, amigo do Bill Gates, ele é filósofo, ele tem um PhD em filosofia. Ou seja, as pessoas que aprendem a pensar à sua volta vão muito mais longe, interagem melhor, são mais produtivos. Só que o pensamento, por si só, se bem administrado, ele é livre. E o pensamento livre é uma coisa que assusta as pessoas que, sim, querem doutrinar o seu filho. Mas se uma pessoa é formada em filosofia, tem essa visão ampla que o Luiz acabou de trazer pra gente, votaria no Bolsonaro? Mas votaria claro, no Nicolas Ferreira? Não, mas o próprio Nicolas Ele Ferreira, falou. o próprio Nicolas Ferreira, ele fala assim, as pessoas que... A gente tem sorte que as pessoas não são inteligentes, porque senão seriam de esquerda. Ele falou isso. Então, quer dizer, eles votariam? Não, então o processo é esse. São as pessoas que leem. Foi o que ele disse. As pessoas que leem. Quando a gente fala em geografia, tem muita gente que pensa que geografia é só a divisão... Norte, sul, leste, oeste. Territorial.
Não, a geografia ela vai evoluindo até a geopolítica, né? Que é a divisão exatamente política do mundo. Na China, qual que é o regime da China, no Oriente, quais são os regimes políticos. Então aí você vai se aprofundar em alguma coisa muito interessante para o seu conhecimento, tá bom? Para que você não seja simplesmente um escravo daqueles que dizem que a melhor coisa que tem é você ter o seu emprego e ficar quietinho. Não, tem que ter o seu emprego, mas você saber exatamente quais são os seus direitos. Pois não, Fernando? Madalena, você sabe que hoje a gente vê, esse desmonte está em andamento já faz um certo tempo, né? Infelizmente ele tem se agravado nesses últimos anos, infelizmente, e sempre sobre aquele argumento de que estamos priorizando português e matemática. Aí você pega os índices e vê a quantidade de pessoas que têm índices satisfatórios em português e matemática, você acaba se questionando, né? Eu fico aqui também muito preocupado porque quando eu vejo os vestibulares, os exames nacionais, como o caso do Enem, sempre se cobra a posição crítica e se pede sempre uma proposta de intervenção na produção de texto. Eu fico imaginando como é que você pode estabelecer proposta de intervenção se você não tem uma visão ampla do mundo, se você não consegue entender tudo aquilo que está à sua volta de uma maneira muito mais fácil, ou seja, você não consegue compreender o mundo que você vive. Então, infelizmente, isso é alguma coisa que está em andamento, parece que faz parte de uma grande cartilha que precisa ser ticada ali todos os dias e isso vem caindo. No estado de São Paulo, só para você ter uma ideia, Madalena, se você pegar de 2020 a 2025, a filosofia e a sociologia tiveram mais de 35% de diminuição na carga horária. Filosofia e sociologia sempre são as mais afetadas, mas outras também foram afetadas quando a gente fala aqui em ciências humanas. Então, infelizmente, essa é uma triste realidade. Agora, e os pais quietinhos, achando que o governo Tarcísio é fantástico, ele está muito bem nas pesquisas, quer dizer, desmontando a educação do seu filho, tem ali um sujeito que vende os seus produtos para a educação, que é o secretário, que é ele, então, e simplesmente a gente está aqui calado, achando que se você for contra, você é comunista. A situação da educação é muito ruim em São Paulo, Madalena, e vou ser breve, não só por essas reformulações, mas... ser professor hoje se resume a preencher relatórios, não é isso, Fernando? Você tem relatórios de aplicativo de frequência, aplicativo não sei o quê. Perda de tempo burocrática. É uma burocracia digital gigantesca. E o professor que não segue, e os próprios alunos estão repetindo esses processos, parece que eles estão fora, eles se sentem, olha, no meu desempenho não está adequado. Então o professor não está sendo avaliado pela sua capacidade de explanar um assunto, de instigar o aluno dentro da tua área do conhecimento. Ele é instigado a preencher relatórios por aplicativos, apresentar balanços, não sei o que, acompanhar, baixar slides, se não baixou slide a aula não foi boa. Quer dizer, uma automatização do ensino que é uma coisa que nem o Charlie Chaplin lá nos tempos modernos foi capaz de calcular. Esse ano, mano, só pra você ter uma ideia de como a gente perde tempo na educação, e educação não pode se perder tempo, a gente tem que avançar. O governo de São Paulo implantou um novo sistema de gerenciamento de alunos, mais um. Mudou de uma plataforma, foi para outra plataforma, e ontem eu fui fazer a chamada. Dentro desse novo sistema. Olha só se é possível isso. Então eu estava numa sala, agora o sistema ele gerencia geolocalização com o horário da aula. Então eu fui fazer a chamada, tinham 40 alunos na sala, fui fazer a chamada na primeira aula, ali, a hora que eu iniciei o trabalho, eu tinha 2 aulas nessa classe. Você acredita que eu tive que fazer 2 chamadas? Porque o sistema não me permite fazer a segunda chamada, ou seja, eu tive que parar de novo a aula para refazer a chamada, sendo que eu tinha uma aula dupla numa sala. Ou seja, você perde um tempo para fazer a primeira chamada, os alunos não se modificaram, são os mesmos, já que é uma aula dupla, e eu tive que fazer novamente a chamada. Quer dizer, perde 10 minutos cada aula só para fazer a chamada. Quer dizer, faz uma só para as duas, você já vai dar continuidade. E outra, o sistema devia proibir cadastramento de turmas de 40 alunos. Isso o sistema não faz, né? Quando alguém lança 40 alunos, não pode. Bota 2 classes, Tarcísio. Amplia. Contrata mais professores. 40 alunos. Estamos em 2025 discutindo aulas para 40 alunos, como é que Madalena. pode, né? Como é que você pode ter eficiência com 40 alunos, né? Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua dificuldade. É mais fácil eles aumentarem para 60 do que cortar. Para cortar mais emprego ainda dos professores.
Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara.